Bom pessoal, então tudo bem? A gente está aqui no canal com o Alan Dias. O Alan Dias que merece várias apresentações, ele é engenheiro civil, graduado pela Faculdade de Mauá, tem pós na USP em Engenharia Estrutural e diversos prêmios aí pelo seu trabalho. Posso nomear dois aqui, que é o Prêmio Planeta Casa, da revista Casa Cláudia, em 2010, e o Prêmio Talento Estrutural, da Gerdau, em 2014. Perfeito. Tá certo? Isso mesmo. Maravilha. Então, assim, para começar a conversa, para começar um pouquinho, eu queria, na verdade, perguntar para você sobre... Pensando nos três pilares da sustentabilidade atual, né, da parte econômica, social e ambiental, como que você acha que a madeira ela é economicamente sustentável para as construções no geral? Tá, então, na verdade, assim, toda a parte de sustentabilidade está ligada à energia, né? Quanto se gasta de energia para se produzir qualquer coisa. No nosso caso, a gente está falando de estruturas. Então, a gente sabe que a madeira é o material estrutural que menos produz energia para ser produzida. Ou até, digo mais, ela conserva carbono na sua composição. Muito diferente das estruturas em concreto armado e em aço, né, que na produção gastam muita energia para serem produzidos. Se a gente for comparar uma estrutura em madeira, a mesma estrutura em concreto e a mesma estrutura em aço, a gente vai ter madeira armazenando carbono, concreto armado gastando mais ou menos aí, 60% a mais do que as estruturas em madeira, e o aço muito mais, porque para se produzir aço precisa aí de queima, de fusão de alguns elementos químicos para a gente ter aí o aço, né, que vem do minério de ferro. E outra, a madeira é um material natural, né, sustentável. Cimento e aço são provenientes de extrativismo, que são jazidas que demorariam aí milhões de anos para serem repostas na natureza, e o ciclo de uma madeira, de uma árvore, é muito menor do que qualquer outro tipo de estrutura. Entre 10, 15, 20 anos a gente já tem uma nova floresta, uma nova árvore para ser usada como estrutura. Então, quando se fala de materiais sustentáveis para a construção, nenhum se compara à madeira, né? Então, no mundo inteiro já se sabe disso. E aqui no Brasil a gente está começando a descobrir isso e espero que tenha mais construções em madeira no futuro. Isso já encaminha para a nossa pergunta aqui. Você que participa ativamente do mercado nacional, qual que você acredita ser a porcentagem de construções em madeira e o ganho que ela pode ter no mercado nacional hoje em dia? Isso. Então vamos lá. A porcentagem que a gente poderia ter de madeira para o futuro, digamos que eu vou começar com o que a gente tem hoje em dia. A estrutura em madeira, basicamente no Brasil, é utilizada para fazer telhado. A grande maioria das construções em madeira no Brasil são para coberturas, ou seja, telhado das casas, telhado de galpões, telhado de templos. Então a madeira estrutural está sendo usada lá. A outra parte que se usa na construção em madeira é para fazer forma de concreto. Então essa é 90% dos casos de uso de madeira estrutural no Brasil. O resto, aí, digamos 10%, no máximo 8%, 10% são realmente construções em madeira. É muito pouco ainda para o que se pode fazer. Porém, a gente já viu um pequeno ganho do uso da madeira estrutural no nosso país, né, ao longo desses anos. Digamos assim que por volta dos anos 80, a madeira sumiu da construção porque foi a era do concreto armado e do aço. Agora, como o Brasil é um espelho do que acontece lá na Europa e nos Estados Unidos, que tem se usado muita madeira, então eu acredito que nos próximos anos esse gráfico, ao invés de ser um gráfico linear,
passa a ser um gráfico exponencial. Pelo menos é a minha visão de mercado. Bacana, bacana. E você tendo toda a sua experiência, o número de prêmios, qual que você acredita que seja a importância de um curso de engenharia industrial madeireira, como o da Unesp, por exemplo? Olha, eu diria que é um dos cursos mais importantes que tem que se ter em toda a cadeia, né, da madeira, porque simplesmente só o curso de engenharia industrial madeireira não vai servir para tudo que a gente precisa na parte de madeira, né? Aqui no curso de engenharia industrial vai dar a base para saber o que a gente vai fazer com o que é estudado aqui. Por exemplo, no curso eu sei que o pessoal vai para campo, testa as resistências das espécies nativas, das espécies de reflorestamento, testa aí métodos de ensaio para que aquela madeira seja utilizada de forma correta. E isso que é estudado aqui tem que virar uma norma ou uma cartilha para que nós, engenheiros, saibamos o que a gente está fazendo também. Porque um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil é que a gente compra madeira para a estrutura, só que eu não tenho, como posso dizer, eu não tenho certeza de que aquela madeira resiste exatamente o que vai ser usado no projeto. Então, à medida que mais madeira for utilizada, eu acredito que o curso de engenharia industrial madeireira vai ser muito importante para poder ditar as regras para os fornecedores, né, de madeira serem mais profissionais, como já é na Europa, né? Me vender uma madeira com uma procedência e testada para que eu possa usar nas obras de maneira segura. Bacana, bacana. Uma outra pergunta aqui, assim, falando da parte de madeira da Europa, só pegando esse gancho, na obra mais recente, assim, mais famosa recentemente, que é o shopping lá, né, em Fortaleza, vocês usaram a madeira importada da Itália. Isso. Né? E fala um pouco mais de como que foi esse translado, quais foram as dificuldades. Isso, é uma história longa. Na verdade, assim, quando apareceu esse projeto para mim lá no escritório, o meu cliente me pediu para gerenciar essa obra para que ela fosse possível ser feita aqui no Brasil. A primeira coisa que eu fiz foi realmente rodar a minha agenda para ver se algum dos produtores de vigas de madeira laminada colada toparia entrar comigo nessa história para que essa obra fosse possível ser totalmente produzida aqui no Brasil e ser um produto 100% nacional. Quando isso aconteceu, eu me deparei com pessoas que até tinham boa vontade e tinham interesse em fazer isso aqui. Porém, eu vi que o método que a gente trabalha aqui ainda no Brasil, no momento ainda é muito artesanal comparado com o que já é feito na Europa. A gente está um pouco atrasado assim, em relação a testes de qualidade, a testes das peças produzidas. Colas não existem aqui no Brasil, tem que ser importadas, né? Os maquinários não existem aqui no Brasil. Para você cortar uma peça dessa de 50 metros de comprimento, não existe uma máquina aqui no Brasil que faça esse corte. E na Europa faz. Então chegou um momento que eu desisti de procurar alguém aqui no Brasil, porque primeiro que custa muito caro por ser artesanal. Todos os produtos agregados para se produzir essas vigas têm que ser importados. Então, por que não já comprar as peças importadas? E além disso, chega a ser 5 vezes mais rápido se produzir numa fábrica europeia do que nas fábricas que a gente tem aqui no Brasil. Então, no final das contas, o que contou para eu trazer essas peças da Europa foi realmente tempo e dinheiro, né, que são o que os clientes buscam, né, esses grandes empreendedores buscam. Então, no final das contas, foi uma bela experiência, porque eu acabei trazendo para o Brasil uma estrutura que para mim é um marco nas estruturas de madeira aqui do país.